Olá! Quem te materna? Você já parou para pensar nisso? Esses dias uma pessoa me perguntou, quem te materna? E eu fiquei pensando, eu, né? Quem me materna sou eu mesmo, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? E realmente é importante a autorresponsabilidade, é importante o amor próprio, é importante a gente olhar para dentro da gente, é importante a gente entender, né, quem somos, o que queremos, para onde vamos, para onde não vamos, todo auto é importante, mas é importante também a gente pensar nisso, né? O que a gente pode fazer em benefícios de nos maternar, né? Porque se a gente não tiver isso, a gente é aquela coisa da máscara, né? Primeiro coloca a máscara de oxigênio em você, depois no outro, mas muitas vezes a gente não consegue fazer as coisas sozinha, né? Não é uma coisa eu me maternar, muitas vezes eu dependo de outra pessoa. E é muito legal quando a gente pensa num todo, né? Numa consciência coletiva, né? Porque às vezes, se a gente ficar, né, só a gente por a gente vai ficar cansada também, né? Então a gente precisa desse olhar materno de todas as pessoas, sejam homens ou mulheres. Nós temos que ter um olhar diferenciado para as mães. Porque realmente a mulher, a partir do momento que ela se torna mãe, ela vive um monte de coisa diferente, são emoções e emoções, são sentimentos e sentimentos, é um turbilhão de hormônios aflorando aquele ser que está ali. Quando é a mãe de primeira viagem, mesmo que não seja de primeira viagem, até porque cada filho vem de uma forma diferente, parto diferente, nascimento, tudo é diferente, né? E é muito importante a gente passar a ter esse olhar. E a comunicação afetiva, ela trabalha muito a gente poder olhar não só para a gente, como olhar para o outro, e principalmente para as mães, com um olhar mais afetuoso, com um olhar mais empático, com um olhar de se colocar mesmo no lugar do outro, né? E às vezes a gente tem que ter isso tão enraizado assim dentro da gente, pra gente não falar abobrinhas, né? Eu sempre lembro da vovó Juraci falava da regra do silêncio. Acho que as mulheres antigamente, elas tinham mais sabedoria para isso do que a gente, né? Eu adoro falar, né? Eu não sei se você já passou por isso, mas eu passo assim quase que diariamente por situações assim de pessoas virem dar pitaco na minha vida, darem palpite. Eu entendo que isso é uma forma muitas vezes de querer ajudar, né? Mas recentemente uma pessoa, por conta dessa pandemia, esse negócio de pagar escola, não pagar escola e tal, veio falar assim que eu não devia nunca ter colocado meus filhos na escola, que meus filhos são muito novos, não sei o que, aquela coisa e tal. E assim, na hora que ela foi falando, assim, dentro do meu cérebro, né, tava aquela vontade, já tinha resposta pronta para falar, porque ninguém sabe a nossa vida, né? Na realidade, as pessoas, conselho, já dizia também a minha avó, conselho se fosse bom, ninguém dava, as pessoas vendiam, né? E a gente não tem que dar conselho mesmo, não. Uma coisa é a gente orientar, né, ou escutar aquela história e lhe dar alguma orientação, mas conselho, gente, vamos combinar? Às vezes a gente dá um conselho bem pior, né? Mas aí eu fiquei lembrando da minha avó, que a minha avó ela falava muito pra gente fazer assim. Quando você via que alguém vinha te apontar os dedos, te xingar, falar alguma coisa que você sabe que aquela pessoa não tá sendo bacana com você, sabe? Você sabe que aquela pessoa tá te julgando, tá te condenando, ela não sabe nem a metade da história, ela não sabe o que você vive, ela não sabe nada da sua vida, ela sabe o superficial, ela não te acompanha, ela não vive dentro da sua casa, sabe a hora que você acorda, quantas vezes você acorda de madrugada, ela não sabe nada. E ela vinha com esse julgamento, sabe, apontando o dedo, com essas pedradas e tal. O sangue da gente ferve, né? A gente dá uma vontade de já ir com a resposta, pá! Aí a vovó falava assim, escuta e fica em silêncio. É difícil, né? A inteligência emocional, né? Uma das ferramentas da comunicação afetiva é exatamente a inteligência emocional. É a gente não reagir, mas agir com inteligência, agir com sabedoria. E o silêncio, quando a vovó falava, era muito isso. Porque quando a pessoa vai falando e você não fala nada, você fica em silêncio, é um eco, né? Volta para aquela pessoa tudo aquilo que ela falou. E por mais que às vezes ali na hora ela nem perceba, não pede desculpa e continua falando e jogando e vomitando, né? Que tem gente que eu acho que
a vida tá tão ruim da pessoa que ela precisa te achar uma situação para vomitar, 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 né? Ela vai falando, ela mesma vai perceber uma hora na vida dela que o que ela tá fazendo não é bom. E ela mesma vai se tocar que o que ela fez foi ruim, né? Então não cabe a gente virar e ficar reagindo. Ah, mas você não sabe, que não sei o quê. Eu lembrei muito da minha avó nessa hora e realmente, gente, a pessoa ficou sem graça, não pediu desculpa, nada, mudou de assunto, né? Que é a melhor coisa, vamos mudar de assunto, gente, pandemia tá aí, né? Vamos falar da pandemia, vamos falar do coronavírus, a gente muda de assunto, que é a melhor coisa que a gente faz. E é muito importante essa ferramenta da gente trabalhar, do silêncio mesmo, e de a gente também não reagir, né? A gente tem essa reação muito assim, dentro da gente, né? Uma pessoa te fecha no trânsito, você já quer falar um monte de coisa, né? Papai é assim, né? Papai, eu falo com o Gedeon que quando eu tava grávida, nossa, às vezes eu tinha que ir no médico, alguma coisa, meu pai ia me levar, eu falava com o Gedeon, não, meu filho, os meninos vão nascer hoje. Porque o papai, ele é bem reativo no trânsito. E a gente realmente tem que ser mais pacífico, né? Não é a passividade. Eu tô tendo a graça de participar da mentoria dos pais do século XXI. E dentro da disciplina positiva, a gente aprende muito isso na nossa relação com os filhos. Muita gente acha que disciplina positiva é ser permissivo e não tem nada a ver com isso, é ser pacífico. Não é passividade nem permissividade, é ser pacífico, né? Empático é muito isso, você escutar aquela pessoa, né? Então eu trago muito isso para a minha relação com o mundo. A comunicação afetiva, ela é muito voltada, ela tem muito da psicologia positiva, né? De você ter uma escuta ativa mesmo pelo outro, sabe? Então, eu escuto, inclusive, as abobrinhas, né? Eu escuto, inclusive, os julgamentos, as condenações, escuto, de verdade, eu escuto. Eu não sou assim sempre não, gente, eu já tive momentos também de dar aquela resposta, né? Ser super reativa. E eu, de verdade, quando eu fiz esse exercício de pensar nos momentos em que eu fui reativa, eu vi o quanto que foi pior, né? E é pior até pra gente, né? Foi desnecessário. Então, o silêncio, ele é extremamente importante. Agir com sabedoria, né? Porque você espera aquela pessoa falar tudo que ela tem para falar, desabafar e tal. Respira fundo, fica em silêncio, observa, escuta. Aliás, uma das ferramentas também da comunicação ativa é a gente observar e não ficar dando conselhos. Observa, escuta, observa. E aí depois faz um filtro, né? Porque existe uma diferença muito grande entre o juiz de valor e o juiz real, o juízo real, né? O juízo de valor é aquilo que você vai interpretar. A Milene falou muito, assim, perfeitamente, junto com a Suzy na live, né? Sobre as traduções. Tudo o que a gente vive vem de uma tradução da nossa vida, do nosso repertório de vida. Então, existe um fato. Uma criança caiu do sofá. É um fato. O meu juízo de valor pode ser: menino, você é descuidado. Menino, presta atenção. Né? A gente vai fazer o juízo de valor dentro das nossas traduções, das nossas interpretações. E isso é muito particular, porque tem muito a ver com a minha história, com a minha bagagem, né? Esse meu repertório de vida, né? As minhas histórias. Então é muito importante a gente observar e ver o fato. Existe um fato e esse é o fato, né? E a gente, ao invés de já ir julgando e condenando, fazendo juízo de valor diante de um fato, a gente tentar filtrar o máximo possível aquela situação, a empatia, né? Se colocar no lugar daquela pessoa. Por que será que aquela pessoa tá agindo dessa forma, né? E eu falo muito, assim, de mães, porque, assim, depois que eu me tornei mãe que eu vi que isso é bombástico, né? O tempo todo a gente é condenado, a gente é julgado, o que você faz. Eu lembro de uma historinha, esses dias mesmo a gente estava contando essa historinha aqui em casa, que eu não sei detalhes, né? Eu lembro mais ou menos, que tinha um casal em cima de um burrinho. Aí assim, o casal estava indo levar o burrinho a pé. Aí eles entraram numa cidade. Aí uma pessoa falava assim: nossa, mas por que vocês estão andando assim? Monta em cima do burrinho e vai. Desse jeito vocês não vão chegar nunca. E tá, os dois montaram em cima do burrinho. Aí eles chegaram numa cidade, aí o povo da cidade virou e falou assim:
Gente, mas que absurdo, vocês estão acabando com o burrinho, estão matando o burrinho não pode aguentar 2 pessoas em cima, desce um, aí desceu o homem, aí, bom, continuando. Aí eles chegaram numa outra cidade, aí o povo falou assim, gente, mas olha que mulher folgada, em cima do burrinho, e o cara tendo que levar ela e o burrinho. Não, pode descer. Aí, beleza. Desce a mulher. Aí o homem resolveu subir. Aí sobe o homem no burrinho. Aí chegou numa cidade, gente, mas que absurdo, olha que exploração, a mulher tendo que levar o burrinho e o homem, né? E moral da história, independente do que você for fazer na sua vida, independente da sua escolha, por mais genuína e linda que seja, sempre haverão pessoas para poder te julgar, te condenar, para dizer que você está errada. Por isso que eu sempre falo, gente, intuição, seguir o nosso intuitivo, mas voltado para Deus, né? Porque a gente tem que prestar atenção até nisso. Às vezes, quando a gente fala assim, escuta seu coração, a gente tem que entender a voz do coração. Porque às vezes o coração, na Bíblia já fala que o coração do homem é enganoso, né? Às vezes tem tantas vozes perto do nosso coração que a gente não entende o que é ouvir o coração, é ouvir a alma, né? É ouvir a voz de Deus. E para isso precisa do silêncio. Por isso que quando vovó falava essa questão do silêncio, fazia toda a diferença. Quando às vezes alguém tá me xingando, alguém tá me julgando, alguém tá falando, eu fico em silêncio, eu realmente escuto aquela pessoa e eu ajo com inteligência, né, com sabedoria. Às vezes eu nem respondo, você sabe que às vezes eu mudo de assunto, porque às vezes nem tem resposta mesmo. A gente não precisa ter resposta para tudo, a gente não precisa saber tudo, a gente não precisa entender tudo, nem nada, né? Mas às vezes, quando eu vou responder que eu vivi esse silêncio, você sabe que eu escuto lá dentro mesmo, eu escuto mesmo de verdade. Uma vozinha dizendo, olha, essa pessoa está passando por uma dificuldade, essa pessoa é amarga, essa pessoa é tóxica, essa pessoa é negativa, essa pessoa, a vida dela tá, né, cabe a você responder, né? Então a gente passa a entender realmente quem que está contando aquela história, o que aquela pessoa está vivendo. E é muito importante a gente ter essa escuta ativa né? A escuta ativa é muito isso. É a gente silenciar a nossa mente, realmente é estar inteira ali, né, viva ali, presente ali, porque muitas vezes a gente está conversando só com o corpo, né, às vezes a gente não está conversando com a pessoa, né, a pessoa está em outro lugar, mas a gente realmente está presente naquele lugar, escutando ativamente, significa que a nossa mente silenciou, e a gente está ali naquela história, vivenciando aquela história junto com aquela pessoa, para poder, e muitas vezes, gente, tem gente que nem precisa de uma orientação, tem gente que precisa só disso, de alguém que escuta, né? O divã, sentar no divã e ficar lá falando. Aqui em casa, às vezes, a gente está passando por alguma situação, eu falo muito isso com o Gedeon, me manda um áudio da história, né, do que está acontecendo, e ele manda, aí eu falo, escuta o áudio agora, porque quando a gente grava um problema que a gente está vivendo, alguma coisa que aconteceu, e a gente escuta, gente, na nossa própria voz, na forma como a gente está falando ali, a gente percebe o que a gente precisa de mudar, ou o que a gente precisa de fazer. Eu faço isso muito com minhas amigas mais íntimas, às vezes elas mandam um áudio, eu retorno para elas, escuta o seu áudio agora, quietinha, em silêncio, escuta, só você e o áudio que você me mandou. Aí, na própria forma como ela fala, né, como ela verbaliza e fala aquilo ali que ela viveu, que ela consegue entender que o que ela está passando tem uma necessidade por trás, tem um sentimento que precisa ser trabalhado. E isso é muito importante, né? E essa reação, ela é tão importante a gente não tê-la na nossa vida. Eu lembro que uma vez o Pachecão contou numa palestra dele, que ele estava na sala de aula e aí os alunos começaram a jogar papel, alguma coisa assim, e ele ficou com tanta raiva, né? Vamos combinar, né? Que ele falou assim que ele na palestra ele estava falando assim que o ser humano não pode ter uma arma, porque né, ele falou assim que na hora que se ele tivesse uma metralhadora ele saía metralhando todo mundo, assim. Claro que, gente, com muito respeito. E eu entendo o sentimento dele, eu sentiria a mesma coisa se eu tivesse uma arma, eu também ia pensar a mesma coisa, porque a gente às vezes fica com raiva, né? E no nosso intuito de reagir àquela raiva, pegar aquele sentimento ruim, a gente fala, a gente verbaliza, a gente
expressa coisas muito negativas e que não vão fazer bem. Sempre, a gente sempre dá uma consequência mal na história, né? Então é importante a gente realmente não reagir, a gente agir com sabedoria. Isso é uma das ferramentas da comunicação afetiva que eu mais tenho trabalhado aqui na minha relação com os meninos, na minha relação com o Gedeon, na minha relação comigo. E por isso que esse quente materna, ele é muito importante, porque você começa a ter esse afeto, primeiro para você, claro, mas assim, com outras pessoas, e você passa a maternar as outras pessoas, e é uma coisa de ação e reação, né? Mas a reação positiva é uma coisa de causa e consequência. As pessoas ao seu redor, elas começam a te maternar também, sabe? Elas começam a ter um cuidado com você que é de mãe, né? É muito voltado para a mulher mesmo. É uma coisa meio que nasce com a gente, assim. Então é muito legal a gente viver esse afeto dessa forma. Quanto mais a gente reverberar esse amor, quanto mais a gente ter essa arte de escutar, né? Tem um livro ótimo que fala a arte de escutar. A gente escutar, e a gente se engana muitas vezes achando que a gente escuta, que a gente é presente, mas a nossa consciência, gente, ela é muito roubada pela nossa mente. É aquela velha história que eu já falei várias vezes, né? Quantas pessoas, se não é a gente que a gente conhece, que sabe que uma alimentação com muita gordura, muito açúcar, vai fazer mal para a saúde, não é uma questão estética, né? Esses dias eu coloquei uma foto minha correndo e uma pessoa me mandou no direct quanto que eu usava de calça e tudo. Eu falei, olha, de verdade, eu uso 36, 38, mas de verdade que não é essa a minha preocupação. Eu corro porque a atividade física, inclusive, é uma das ferramentas também da comunicação afetiva. A atividade física, meditação, né? Você cuidar da sua saúde. A gente precisa cuidar corpo, mente e espírito, tudo junto, né? Não é só ter uma saúde boa e o espírito tá lá embaixo, ou ter a mente alta e ter o corpo lá embaixo. Não, gente. Quanto mais a gente puder ter esse equilíbrio, né? Eu gosto muito daquela palavra da equanimidade. Uma das coisas que eu aprendi na meditação e que também é uma ferramenta afetiva é a equanimidade. A equanimidade é essa temperança, sabe? É esse equilíbrio mental, esse equilíbrio da saúde, esse equilíbrio físico, esse equilíbrio espiritual. Porque é difícil, né? Tem gente que gosta de usar a palavra resiliente, antifrágil, cada um usa de uma forma. Eu prefiro usar a palavra equanimidade. A equanimidade, para mim, ela faz muita diferença, porque realmente, inclusive nesses momentos, né, em que a gente recebe ameaças, recebe julgamento, condenação, o silêncio, o agir com sabedoria tem muito a ver com esse autocontrole, né? Então, a equanimidade ela é fundamental para a gente poder ter relações saudáveis, principalmente a nossa saúde mental, né? Ela é fantástica. E eu respondi para essa pessoa, olha, eu corro porque eu adoro fazer atividade física. Eu vejo um benefício enorme na atividade física e não é só, né, não é no sentido estético. É claro, gente, eu sou mulher, eu gosto de vestir roupas, eu gosto de saber que eu uso 36, 38, eu tenho uma calça 36 de quando eu comecei a namorar com o Gedeon. É a única calça que eu tenho até hoje, tá? Porque o resto eu já dei tudo, mas é uma calça que de vez em quando eu coloco ela só pra me sentir assim, eu até hoje tô usando 18 anos que eu uso a mesma calça, né? Mas assim, eu tenho esse lado, sim, mas não é o mais importante de verdade, a minha prioridade não é essa. O correr, a atividade física, né, na realidade, no meu caso é a corrida e quando a gente estava podendo sair de casa dançar, né, é algo que me traz um benefício muito maior do que a saúde em dia e do que um corpo que cabe numa calça 38, né, realmente, assim, eu sinto a presença de Deus ali, sabe, eu converso muito com Ele na hora que eu tô correndo, então às vezes eu nem vejo o tempo que eu corri, quantos quilômetros eu corri, eu tenho uma relação de conexão com Ele ali muito forte na hora que eu tô fazendo atividade física, na hora que eu estou meditando também, né? Mas como essa pessoa perguntou, né, da corrida, e outra coisa, a alimentação da gente, ela é realmente necessária que ela seja saudável. Eu como brigadeiro de vez em quando, eu tomo champanhe de vez em quando, eu sou uma mulher de muitos amores, mas eu vivo realmente esse equilíbrio, mas a minha saúde num todo, ela é muito, muito boa, graças a Deus não tem problema nenhum de saúde, mas a minha alimentação, ela é muito saudável.
E isso é uma questão que a gente é da consciência, né? Por isso que eu falei que a gente acha que tem consciência. A gente fala assim, eu tenho consciência, não preciso de fazer eu preciso trabalhar nada de consciência, eu preciso de ler nada sobre isso, preciso estudar, preciso fazer terapia, eu tenho autoconhecimento, eu sei quem eu sou. É aquela síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, tá ótimo, né? E não é bem assim, né? Até porque o autoconhecimento, ele é um processo que vai para a vida toda, né? A gente não recebe um diploma, pronto, autoconhecimento, tá. Não, é a vida toda, a gente vai vivendo esse processo, e eu acredito muito que a maternidade traz isso de uma forma muito intensa, e eu acho que ela não só traz isso de uma forma intensa, como ela é uma mega de uma oportunidade para, sabe aquelas coisinhas que a gente tinha guardado, aqueles sonhos, aqueles desejos que a gente às vezes ficava pensando assim, mas eu não posso fazer isso, mas será? E quando você se torna mãe, a gente meio que se sente empoderada, assim, né? A gente se permite tudo, eu posso, eu me permito, eu sou capaz. Eu acho que a maternidade traz muito isso. A questão da consciência que eu falo é que, assim, a gente sabe aquilo que a gente deve comer, o que a gente não deve. E de verdade, será que a gente está comendo o que a gente deve e não comendo o que a gente não deve? Né? Quantas pessoas que a gente conhece no nosso círculo de amizades que estão com sobrepeso, com triglicéridos mais ou menos, colesterol um pouco alto, aquela coisa e tal, glicose lá nas alturas, um docinho faz mal não, né, gente? Então isso é realmente falta de consciência, é a história do tomate. A gente sabe que o tomate é fruta. E a sabedoria, a gente sabe, a gente tem um conhecimento de que o tomate é fruta, a gente tem essa sabedoria até, mas a gente tem que ter a consciência de não misturá-lo numa salada de frutas. Então, consciência não é algo tão fácil assim quanto a gente pensa que é. A gente precisa mesmo de cada vez mais buscar esse autoconhecimento. Existem outras práticas, né, assim, de a gente voltar para dentro da gente, mas eu gosto muito da meditação, acho que a atividade física faz muito, gente, leitura, é assim, aquele livro Milagre da Manhã para mim foi incrível, porque na realidade eu já vivia ele, mas eu sempre acordei cedo, sempre tive essa prática, sempre, né, tive a prática de atividade física, meditação, leitura e tudo. Mas ele me ajudou a organizar algumas outras questões, assim. E ele fez a diferença para mim nesse sentido, de ter essa ordenação mesmo, sabe? E ele é realmente mágico. Tem gente que duvida, né? O milagre da manhã e fala, até parece. Eu tenho muita gente, conheço muita gente. Não sou matinal, não vou acordar cedo. E não é nem a questão do acordar cedo. Você pode acordar mais tarde, mas é como acorda. Isso é outra questão da ferramenta da comunicação afetiva, que é essa positividade, né, da forma de acordar. Porque se a gente acorda já olhando para o céu, tá sol, ai que saco, tá calor, tá chovendo, ai que saco, tem que pegar o guarda-chuva, né? Se a gente já olha pro dia e já tem essa sensação ruim no coração, gente, né? A vida vai continuar esse efeito negativo. Então é importante mesmo a gente pegar todas essas técnicas, essas ferramentinhas que a gente tem aí na nossa vida, que vão trazer benefícios pra gente, né? Eu vejo muita gente falar assim, detesto trem de psicologia positiva. Não, a vida minha é uma merda, um saco, minha vida é ruim, eu acordo. As pessoas já começam falando esse monte de coisa, já não gosta de nada que fala que é positivo. Aquele livro Poliana, né? Tem gente que tem pavor daquele livro, detesta aquele negócio de jogo do container, né? Gente, mas não é isso. É realmente assim, se a gente não tratar da nossa saúde, corpo, mente e físico, a vida da gente vai ser uma vida desvivida, né? Vai ser uma vida inválida. Vai ser uma vida sem propósito. É muito importante, de verdade, a gente pegar. E a psicologia positiva, ela é muito legal por isso, porque ela passou a perceber isso, né? Ao invés de você, da psicologia, simplesmente só tratar um doente, uma pessoa que tinha alguma patologia, ela passou a tratar pessoas que não apresentavam nenhuma patologia e potencializar aquilo ali, né? De uma forma exponencial, fazer com que aquela pessoa ali, ela se tornasse como uma coisa mágica mesmo, se tornasse aquilo que ela desejaria se tornar. Então, é muito importante, de verdade, é para a sua vida, não é nem para a minha, né? É para a vida de cada uma, essa necessidade da gente reverberar positividade, otimismo. E não é assim, nossa, eu tô com câncer, eu tô com câncer, tô tão feliz que eu tô com câncer. Não, gente, é claro que não.
É lógico que a gente sabe, se você tem uma doença, uma limitação, alguma coisa, existe uma realidade, existe um fato. Mas como que você pode enxergar essa sua realidade e viver essa sua realidade? Porque eu posso viver uma realidade de uma doença, por exemplo, de uma maneira péssima, depreciativa e realmente rapidinho, né? Eu já vou estar morta, mesmo que eu não esteja morta fisicamente, eu já vou morrer para a vida. Mas como eu posso, ok, o que essa doença pode trazer para mim de benefício, né? Porque sempre, qualquer coisa na vida da gente, qualquer situação, seja ela ruim ou boa, a situação financeira, por exemplo, aqui em casa a gente tem inúmeros casos que a gente realmente viveu. A gente vê hoje, a gente fala assim, gente, por que a gente gastava dinheiro com isso, né? Que quando a gente tem uma vida naquela bonança financeira, né? A gente vai gastando, vai gastando, vai gastando e não vê onde é que gasta. Aí quando a gente começa a ter que reduzir os gastos, a gente começa a perceber coisas, gente, porque como que eu gastava dinheiro com isso? Pra quê, né? Não ia me levar para lugar nenhum. A gente passa a perceber que a gente não tem necessidade de comprar coisas caras, de ter coisas caras, acumular coisas. Enfim, né? Cada um vai ter aquilo na sua vida, na sua particularidade. Pra gente aqui é muito isso. A gente percebe de verdade, assim, não só na questão de saúde física, emocional, mental, espiritual, cada situação que às vezes vem como uma adversidade, a gente tem percebido cada vez mais uma oportunidade de crescimento, mesmo assim. A maternidade trouxe isso para mim como uma abertura de portas para enxergar isso, né, na minha vida. A plasticidade neural que eu passei a estudar depois que eu descobri que o Anielo tinha hemiparesia do lado esquerdo. Inclusive, a Teó falava muito isso comigo. Gente, é engraçado, né? Porque todas as mães que eu conheço, elas veem isso como uma doença. Isso é uma doença, isso é uma limitação, isso é um problema, isso é não sei o quê. Você vê isso com tanta alegria, você vê isso com tanta tranquilidade, você estuda isso, né? Ela falava que eu era uma mãe muito diferenciada por isso, porque eu estudava mesmo, eu estudo até hoje, adoro tudo que tem a ver com a plasticidade neural. Eu acho incrível, eu acho assim, gente, como que a ciência, ela tem brilhado, né? Às vezes a gente tem muito a mania de reclamar do país, reclamar do mundo, reclamar de tudo que acontece e a gente não passa a ver tanta coisa boa que tem acontecido no mundo, dentro da ciência, da tecnologia, né? Olha que, gente, uma doença, uma pandemia como a gente está vendo aí, e a gente tem a oportunidade de estudar em casa, de ler livros pelo celular, né? A gente comprar, digita lá no aplicativo, chega na sua casa, né? Olha o tanto de benefício que a gente tem, olha o tanto de coisa que a gente evoluiu. Então vamos passar a ter um olhar, né, mais amoroso para todas as conquistas da nossa vida. E as mães, meu desejo hoje eu queria muito passar essa reflexão, né? Quem te materna? O que você tem feito com essa questão de se maternar, né? Você se materna? Você cuida de você? Você tem amor próprio, né? Você olha para dentro de você. Eu lembro que uma amiga minha, logo no início que os meninos nasceram, eu fui falar com ela assim, nossa, eu tava arrumando o meu armário, eu não tive dificuldade de perder peso, né? Aliás, eu cheguei a emagrecer até mais do que o peso que eu estava antes. Mas eu tava arrumando meu armário, tirando algumas coisas e tal, aí eu comentei com ela assim, nossa, tô precisando comprar umas calcinhas novas, né? Porque calcinha a gente tem que renovar sempre, né? Aí ela virou e falou assim, depois que meus filhos nasceram, eu nunca mais comprei uma calcinha pra mim. Aí eu fui lá no aniversário dela e comprei. Eu comprei pra mim, claro que eu queria uma e comprei pra ela também. Porque esse olhar da gente se maternar é muito importante. Eu sei que a gente, no início principalmente, a gente só prioriza os filhos, né? Filho é tudo. Se tu fica doente, então a gente põe o mundo no off, né? A gente desliga tudo e fica ali agarradinha, juntinha com a criança, com o bebê e não deixa ninguém nem chegar nem perto, né? Falar nada, chegar nem perto, porque a gente quer viver aquele momento ali para cuidar, para acolher, para dar zelo, amor. Mas assim, a gente precisa, aos poucos, pelo menos, né? Começar a nos maternar, né? Quem te materna? Você se materna? Você tem alguém que te materna, né? Que cuida de você,
que tem esse zelo pela sua vida. E aqui em casa eu não tenho só eu como o Gedeon. Gedeon me materna, gente, de verdade. Ele tem um cuidado amoroso tão grande. Esses dias mesmo, gente, eu achei tão bonitinho, eu achei muito fofo, de verdade. Ele, foi domingo, ele pegou, eu tenho mania mesmo, assim, acordo, medito, rezo, aí às vezes vou correr, às vezes não vou, né, por conta de ficar dentro de casa, de isolamento, não tô correndo todos os dias, e nesse dia eu não tinha corrido, era domingo, e aí depois, quando eu volto, eu tenho mania de pegar o café. Eu tenho 3 devocionais que eu leio todos os dias. Aí eu pego o café e sento para poder ler os devocionais tomando café. Aí eu tinha acordado, tinha meditado, tinha rezado com ele, a gente reza o texto todos os dias. Aí foi pro meu momento de pegar o café, só que aí eu ia levantar, chegou ele com o café para mim e os meus 3 devocionais para eu ler. Eu achei tão fofo, isso é maternar, né? Esses cuidados que a gente tem com o outro, a gente olha para você ver como é que teve todo esse afeto por trás, né? Ele observou que eu faço isso todos os dias, porque o homem não tem muito isso, né? Essa sensibilidade, né? O homem, se bobear, se você perguntar qual que é a cor do olho do seu marido, ou qual que é a cor do olho da sua esposa, às vezes a gente não sabe. Eu lembro que uma vez no encontro de casais, teve uma senhora que ela deu esse depoimento. Ela falou assim que ela descobriu que o casamento dela estava distante, eles nunca se traíram, nunca faltaram respeito nem nada, mas ela descobriu que eles estavam muito distantes enquanto marido e mulher, porque perguntaram para ela qual que era a cor do olho dele, e ela não sabia, né? E o olhar demorado também é uma ferramenta do afeto, né? Dessa comunicação afetiva, a gente olhar para o outro com afeto. A gente tem até uma brincadeira que fizeram com uma professora, eu acho que foi até a doutora Filó que falou isso. Uma professora fez uma brincadeira com os pais para poder saber qual que era, acho que a cor dos olhos mesmo, dos filhos. Não foi isso. Ela pegou, recortou, pegou as fotos das crianças, aí recortaram os olhos. Aí cada pai, cada mãe, não sei, os pais, enfim, eles tinham que ver quais olhos que eram os dos seus filhos, e ninguém acertou, né? Então isso é muito forte, a gente parar para pensar nisso é muito forte, né? Você não saber reconhecer os olhos dos seus filhos, porque os olhos entregam a alma, né? Eu adoro o olhar, acho que o olhar é algo penetrante mesmo. Acho que a gente, quando consegue olhar no olho de uma outra pessoa e conversar pelos olhos, a gente consegue conversar com a alma. Eu tento ser muito assim nas minhas relações. E quando eu escutei isso da doutora Filó, eu fui correndo olhar para os olhos dos meus filhos. Ai, gente, será que eu sei definir os olhos deles se fosse comigo? Porque a gente perde esse olhar. A gente desvia muito o olhar porque a vida vai acumulando a gente tanta coisa, tanta tarefa, tanta preocupação, que essa parte do maternar, né, a gente às vezes deixa de lado. Então, essas são algumas das ferramentas da comunicação afetiva que tem muito a ver com esse maternar. Eu acho que quando a gente se torna mãe, quando a gente tem ali o primeiro contato com o bebê, esse afeto, né, que vem da oxitocina, né, acho que é esse hormônio, se eu não me engano, que é produzido naturalmente, né, quando a mulher engravida e pare, esse hormônio, ele deveria ser algo que a gente deveria produzir para a vida toda, assim como a adrenalina, a serotonina, a oxitocina, que é o afeto, ela tem que ser produzida sempre. A gente não pode perder. E quando a gente tem ali, quando a gente tem o primeiro contato com o bebê, né, é a coisa mais linda do mundo, porque aquele olhar, aquele cheiro, aquele dengo, aquela coisa bem gostosa, é um sentimento único, né, um amor visceral, é um amor incondicional naquele momento ali. E ele não pode ser perdido, e não só pelos nossos filhos, mas também pelo nosso marido, por nós, né? Você se olha no espelho? Eu sempre pergunto isso para as minhas amigas, assim. Você se olha no espelho? Mas se olhar, não é passar pelo espelho, é se olhar. Ficar lá no espelho, olhar e ver além das aparências, né? Porque a gente tem, às vezes, mania de olhar no espelho e falar, putz, tenho muita celulite. Nossa, engordei. Nossa! Não, é se olhar mesmo de outra forma. É olhar você ali por inteira. Quem eu sou, né? Quem sou eu? Quem é essa pessoa que está refletida aí? O que eu estou fazendo da minha vida? Se olhar com esse olhar mais demorado mesmo.
e se permitir entender a vida, o processo, se maternar, cuidar de si, ter um olhar afetuoso. E afeto, gente, tá em falta no mercado, de verdade. Eu tenho um amigo que ele não consegue, ele é homossexual, ele não consegue arrumar namorado. E ele fica assim comigo, deixa eu te contar, você não sabe o que acontece. Eu chamo as pessoas para ir para minha casa e tudo, eu ofereço um café, um lanche, ninguém quer, a pessoa já quer ir logo pro ato, sabe? As pessoas perderam esse afeto mesmo, esse olhar, esse carinho, né? Elas não tomar café, não vem aqui tomar café, né? Eu falo, ai gente, que delícia poder tomar um café, comer um pão de queijo, depois a gente pensa no resto, né? Mas porque o mundo perdeu esse afeto, gente, é sério, isso é muito importante a gente recuperar. Essa oxitocina, ela tem que fazer parte da nossa vida sempre, nem que seja artificialmente, né? A gente comprar uma pílula e pôr para poder produzir de alguma forma, mas essa oxitocina, ela tem que fazer parte da gente. O afeto não pode se perder. As nossas relações têm que ser cada vez mais afetuosas, com o olhar demorado, com o carinho, com o zelo, com o amor, com a escuta ativa, com a presença, né? Com essa equanimidade, para a gente poder não viver relações tóxicas, muito reativas. O afeto é de fato algo que eu desejo que nós tenhamos aí para a vida toda e recuperando, né, restaurando relacionamentos para a gente poder não viver o amor líquido, né? O amor líquido é essa relação que a gente tem visto aí pela maioria das pessoas, que é o líquido, né, que escorre pelas mãos, a gente não consegue segurar aquele amor, aquela relação ali, porque o afeto afetou. O afeto está afetado, né? Então vamos recuperar o nosso afeto, vamos recuperar o amor que a gente tem pelas pessoas que a gente tanto deseja bem, né? E vamos sem medo, sem esse negócio de fazer joguinho, fazer como é que é? Vou virar um gelo. Não, gente. Não, gente. Vamos virar a chama de amor, né? Vamos realmente colocar para fora todo o amor que a gente tem, todo o carinho que a gente tem e vamos comunicar afetuosamente o nosso amor mesmo, aquilo que a gente deseja para aquela outra pessoa, viu? Esse é o meu desejo. Quem te materna? Pensa aí, quem te materna, se você se materna, como é que tem sido a sua comunicação afetiva com você e se permita, se dê esse tempo, né, para você de ter um afeto muito profundo, essa relação amorosa de você com você. Beijo, fica com Deus e até a próxima.